Vamos lá. A gente vai iniciar, então, a unidade 6 do livro de História. Para quem está entrando agora, eu comentei que nós vamos dividir, então, esse capítulo, tá? E a gente vai falar, então, sobre o segundo reinado no Brasil, que é o reinado de Dom Pedro II, certo? Comentei aí com vocês. Capítulo 15, então. Então, a sociedade nesse segundo reinado e como que era um pouquinho dessa política nos tempos aí de Dom Pedro II. De maneira geral, né, gente, sempre que vai se trocar um governo, porque aí, né, troca-se o governo, sai a regência e entra o Dom Pedro II. Em qualquer situação de troca de governo, tem ali uma expectativa de melhorias, não é assim? Sempre. Mesmo nós aqui no Brasil, pode comentar com os pais de vocês, se vocês quiserem. Sempre que a gente vai eleger um novo presidente, um novo prefeito, né, a gente tem aquela expectativa de votar em alguém que vai melhorar a situação, que vai mudar tudo e que vai ficar muito melhor. Infelizmente, nem sempre isso acontece, às vezes só piora a situação, né? A gente já sabe aí de muitos governos que a gente que passou aqui pelo Brasil, não só na presidência como na prefeitura, né? Que tem aquela expectativa de que vai melhorar e só piora, né? E assim vai, né, gente? Infelizmente a política do Brasil não está em uma das melhores, não, né? E não foi diferente isso quando Dom Pedro II pega o poder. Todo mundo ali na expectativa de que vai melhorar, que legal, agora um rei jovem aí que vai comandar tudo e que vai melhorar tudo, né? Então tinha-se essas expectativas, né, gente? Mas para alguns foi bom, para alguns não, como sempre acontece, né? Então estava lá uma grande crise no Brasil e eles acreditavam então que Dom Pedro II ia realmente melhorar tudo isso, tá? Os primeiros anos, gente, por Dom Pedro I deve ter sido, não, foi muito difícil, né? Ele não tinha experiência política, né? Ele não sabia ainda exatamente o que fazer, como a gente comentou, era um adolescente ainda, foi muito complicado, mas aos poucos, né? Ele já foi ali dominando a situação, aprendeu rapidamente, porque desde criança, desde pequenininho, ele foi educado para ser um rei. Então, por mais que foi difícil no começo, ele já tinha uma certa noção de qual era o cargo dele, né, e as tarefas que ele ia ter que enfrentar, certo? Então, aos poucos, ele foi dominando esse poder, ele foi organizando a política dentro do Brasil, né, e começa aí a projetar a nação uma imagem pública já respeitada, tá? Então, Dom Pedro II, ele já começa aí com certo respeito, tá? E a população acaba aí tendo uma certa confiança no Dom Pedro II, certo? E já logo de início ele volta àquele poder moderador. Não sei se vocês lembram que tinha lá o poder moderador, né? Além do executivo, legislativo e judiciário que a gente tem hoje, tinha um moderador, que era o quê? O rei, então, Dom Pedro II, ter total poder sobre tudo, tá? Mais ou menos aquelas monarquias absolutistas que a gente já aprendeu. Então, Dom Pedro II, no poder moderador, vai dominar tudo, mandar em tudo, tá? Nomear todos, e ele que vai ter o poder total, então, no Brasil. Bom? Então, qual era o cenário político aí no início do segundo reinado, né? Dentro da política, então, existiam dois principais partidos políticos, que eram o liberal e o conservador. Os partidos políticos eles estão sempre brigando entre si por poder, né? Porque sempre um partido vai liderar mais que o outro, tá? Então, mesmo tendo rei, mesmo sendo ali o império, o monarca, tinha também partidos políticos que brigavam por poder, tá? O poder liberal, como o nome já fala, queria mais novidades, queria um pouco mais de mudança, queria mais liberdade, né? Queria
dominar ali algum cenário para trazer novas coisas, novas mudanças. E conservador, também como o nome já fala, queria conservar como estava, né, e tentar manter aí esse poder no governo, tá? Eles tinham alguns projetos semelhantes e tinham alguns diferentes. Projetos semelhantes eram o quê? Continuar o poder na mão deles, continuar o poder na mão do grande latifundiário, dos grandes fazendeiros, tá? Então, quem dominava o país naquela época, na questão econômica e política? Os grandes latifundiários, aqueles que tinham grandes terras, que produziam para vender para o exterior, a monocultura, e eles eram o dono, então, de tudo isso, tá? Então, tinha essa semelhança os dois partidos, manter o controle, né, dessa estrutura agrária, desse latifúndio e o poder na mão deles. O que divergia? O que era diferente aí no pensamento desses dois partidos políticos que eles brigavam tanto por poder? E qual era a diferença deles? A diferença é que o Partido Liberal, ele tinha mais ideias de libertar a escravidão, né? Tentar aí colocar uma mão de obra que tinha um salário e tal. O Partido Conservador queria conservar, então, a escravidão. Outra grande diferença era que o Partido Liberal queria dar mais liberdade para as províncias, que são os estados hoje, certo? Então, ele queria o quê? O Partido Liberal, que cada estado do Brasil tivesse autonomia de criar suas próprias leis, criar suas próprias regras, de acordo com o que acontecia dentro do seu estado. E não ter que seguir todas as regras e leis, né, lá do governo central, tá bom? E já o Partido Conservador não, queria que todo o Brasil, todos os estados, seguissem as regras, né, ali do governo central. Bom, então eram essas as principais mudanças aí, diferenças dos partidos. Nas eleições, né, que a gente até dou risada porque é muito fraudulento, tá? As eleições no Brasil sempre teve compra de votos, eleição assim que não era muito séria, tá? Fraudulentas, que a gente fala, tinha muito fraude nessas eleições do Brasil, tá? Então, como era? Como os partidos políticos eram rivais, brigavam por poder, porque quem vencer a eleição ia ter mais cadeiras ali dentro da Câmara, né, dos Deputados, ia ter mais cadeiras ali ao lado do imperador, né, do rei, e ia mandar mais, ia ter mais dinheiro, certo? Então, e muito, muito benefício próprio. Então, ali a briga era muito forte, tá? Então, eles compravam muitos votos, né? Alguns até partiam para violência, certo? A gente já vai entrando aí num cenário em que o voto é aberto, né? As pessoas tinham que mostrar para quem votava, então era fácil manipular e comprar esses votos, tá? E então a gente vê aqui que há registros de eleitores que votavam 2 vezes, né? Compravam votos, como eu falei, partiam para a violência se fosse preciso, tá? Teve aí alguns casos ali, principalmente 42, né, que cita no livro. O Partido Liberal, ele acaba até partindo para tanta violência que acaba sendo conhecida essa eleição de eleições do cacete, de tanto que, né, foi fraudulenta, tá? Então, o imperador vendo tudo isso, né, Dom Pedro II vendo esses fraudes, vendo tudo isso, essa competição, tudo que acontece, ele acaba dissolvendo a Câmara dos Deputados por um tempo, tá? De tanto abuso nas eleições. Dom Pedro acaba dando um tempo para estudo, para ver se organiza a situação, mas que acaba, depois a gente vai ver que isso vai continuar, acaba não dando muito certo, tá? Então a gente percebe o quê? Que a história do Brasil, gente, já inicia com muito fraude, com muita corrupção, com muita violência, compra de votos, com, né, ganância aí dessa elite, desse povo mais rico, em ter o poder sempre, né? E começa-se assim, e está assim até hoje, né, gente?
os grandes empresários, os grandes latifundiários até hoje dominam a economia e o poder político dentro do Brasil, tá? Isso ainda não tem grandes mudanças até hoje, tá? Bom, aí a gente vai ver um pouquinho da adoção do parlamentarismo. O que seria isso? Partidos políticos, eles querem poder, sempre, tá? Eles não querem que Dom Pedro II manda sozinho eles querem poder político. Gente, por que se quer tanto poder político? Por causa de benefícios próprios, sempre, tá? Fazer leis e fazer regras que beneficiem ali o latifúndio e toda essa economia aí a favor deles, tá? Bom, os liberais, então, vão aprovar ali, tentar aprovar, vão lutar por isso e vão conseguir fazer um parlamento, tá? O que seria aí é voltar à Câmara dos Deputados, que tinha sido dissolvido por Dom Pedro II, e eles vão conseguir, bom? Então, vários deputados, então, que vão trabalhar junto na construção de leis e tudo, né, junto ali com o Pedro II. Só que, gente, a intenção deles é o quê? Então, nós vamos criar lei, nós vamos ter esse parlamento, nós vamos votar nas leis, vamos ajudar, então, a controlar toda essa economia, toda essa política dentro do Brasil. Então, a ideia deles vamos mandar também dentro desse parlamento, vamos tentar tirar um pouco desse poder de Dom Pedro II. Só que, gente, Dom Pedro II não é nem um pouco bobo, né? E o que ele vai fazer? Tá, Câmara dos Deputados, parlamento, que legal, beleza, vocês vão fazer leis, vão tentar mandar junto, tá bom. Só que quem vai escolher tudo? Sou eu. Então, Dom Pedro II vai escolher o líder da Câmara dos Deputados, vai escolher todos os ministros, vai escolher todo mundo. Então, quem está mandando, na verdade, é Dom Pedro II, que ele vai escolher pessoas que vai estar do lado dele, fazer o que ele quer, certo? Então, esse cenário todo fica conhecido como parlamentarismo às avessas, porque é o contrário do que era para ser, né? Era para ser um parlamento todo mandando junto com o rei, porém, Dom Pedro II vai ditar as regras, vai nomear todo mundo e vai continuar mandando, certo? Qualquer dúvida vocês falam aí, eu paro e explico de novo, tá bom? Então aí a gente tem uma imagem, né, de Dom Pedro II já mais velho, né, não é aí criança, como a gente ainda imagina no começo do segundo reinado, mas aí uma imagem que ficou muito famosa de Dom Pedro II. Vocês terem uma noção aí de como ele era, né? Do poder que ele tinha, e a imagem mostra tudo isso, né? Pela roupa, pela coroa e tudo, que ele tinha muito poder nas mãos, certo? Bom, então tá, né, esse clima político bem conturbado aí, mas Dom Pedro II forte nos seus ideais, mantendo tudo e mandando tudo. Porém, né, isso tudo está acontecendo lá no Rio de Janeiro e tal. E o que está acontecendo no Nordeste, né? Vai ter uma revolução no Nordeste. Então, uma das primeiras revoluções é que acontece enquanto Dom Pedro II está no poder. A gente viu que teve muitas revoluções antes, mas durante o governo, né, de Dom Pedro II também vai haver revoltas, vai ter conflitos, tá? E uma delas, então, é a Revolução Praieira, que acontece lá em Pernambuco, tá no Nordeste. Pernambuco ainda é uma das principais províncias do Nordeste. Por mais que caiu a produção de açúcar, os engenhos estão meio que falindo, estão ali, né, bem abandonados já pelos governos, ainda existe um certo poder, ainda existe ali um certo domínio, tá, ali do Pernambuco. E dentro de Pernambuco eles vão criar um partido político chamado Partido da Praia, por isso que vem essa Revolução Praieira, por causa do nome do partido. E esse partido político, ele cansa de tentar ter alguma posição dentro da política do Brasil, porque ela está sempre sendo revezada por Dom Pedro II. Uma hora o Partido Liberal vence, uma hora o Partido Conservador. E são só esses dois partidos que estão na liderança, né? E o Partido da Praia
né, também quer ter alguma liderança e eles vão começar a lutar para isso, tá? Fora isso, também tem toda a população ali que precisa, que quer mudanças, tá? Melhorias de vida, emprego e muita coisa acontecendo. Outra coisa também que ali na região do Nordeste eles ficam bravos com a situação da economia e que querem mudanças é que a maioria, né, que lidera o controle do comércio dentro de Pernambuco são portugueses e os produtos são caros e só os portugueses que têm maiores lucros. E o povo brasileiro que já tinha se formado aqui estava ali com miséria, com desemprego, né, e não tinha ali ajuda de Dom Pedro II. Então todo esse cenário faz com que esse partido da praia, né, e essa população começa a questionar tudo isso, que vão começar a escrever nos jornais e que vão tentar aí mudar a situação, tá? E através da luta. Então eles vão se reunir, né? Vão lutar por uma certa independência, uma certa autonomia, né? E ali por emprego, aí na casa da população, querer emprego, querer trabalho, né, gente, e ter uma melhor condição de vida, tá? Então a gente vê uma imagem de, né, pessoas já indo para as ruas, né, se manifestar, tá? Então a revolução ocorre mais ou menos em 1848, tá? Uma outra coisa também que é o estopim, de que eles não aguentam mais e vão mesmo para a guerra, é que a troca desse presidente de Pernambuco, que seria assim, o governador, né, para a gente ter uma ideia do que seria. Hoje a gente fala, é o governador do estado. Então, o Dom Pedro II escolhia até quem seria o governador das províncias. E o Dom Pedro II troca, né, esse governador que era do Partido Liberal para um conservador. E os pernambucanos não aceitam essa troca, não queriam essa troca, né, desse governador, desse presidente da província, que se falava na época. E pior ainda a situação, tá? O movimento começa em Olinda, né, vai se ampliando aí por grandes regiões, tá? E quem liderava também tinha proprietários de terra, comerciantes, jornalistas, artesãos, trabalhadores, ex-escravos. Então, ó, bastante gente aí lutando por mudanças dentro do Nordeste, tá? Então, essa é a Revolução Praieira. Eles vão tentar invadir até Recife, mas aí já tem a guarda imperial, né, que vai dar de frente com eles, mas vão guerrear, vão lutar em forma de guerrilha, né? Só que o governo acaba vencendo, né, gente? A gente viu toda a história do Brasil, que essas revoltas, revoluções, o povo conquista o mínimo, às vezes não conquistam nada, acabam sendo derrotados, né? Infelizmente, na Revolução Praieira acontece a mesma coisa, o povo não consegue nenhum tipo de melhoria, basicamente, e muita gente morre e acaba, né, tudo por isso mesmo, né, gente? As melhorias acabam não acontecendo. Então, eu falo infelizmente não mudou nada. Por quê? Porque tinha que ter mudança. Se o povo está na miséria, se o povo está no desemprego, se está tudo ruim, o governo tinha que fazer o quê? Ir lá e tentar ajudar, não simplesmente ir lá e matar, né? Que mais ou menos era isso que acontecia. Então, infelizmente, sim, né? Bom, os líderes, né, acabam sendo anistiados, né, uns têm que recebem perdão, até a anistia seria que eles recebem perdão, o Dom Pedro II desculpa eles por tudo que eles fizeram, de ruim, né, que não é ruim, estavam lutando por seus direitos, tá? E acaba indo que a Revolução Praieira perde, não dá em nada, e isso acaba fortalecendo ainda mais o governo de Dom Pedro II, tá? Novas forças políticas. Então, Dom Pedro II se fortalece cada vez mais dentro do seu governo, tá? Ele vai governar por muito tempo, tá? A gente passa aí dos seus 40 anos de governo, então ele vai cada vez, né, fortificando mais e quer aí ajudar. Só um minutinho, gente, vou ligar na tomada aqui.
Acabou, tá acabando minha bateria. Pronto. Então, Dom Pedro II, ele já se fortaleceu e ele quer controlar sempre tudo, gente. Porque um pouquinho que ele se distrai, né, já vem os partidos políticos em cima querendo mandar também. Então ele tá ali num governo muito forte e autoritário, tá? Só que para tentar amenizar, né, aqueles conflitos todos entre os partidos políticos, dentro da política, ele vai tentar amenizar essa situação e vai fazer o Ministério da Conciliação. O que seria isso? Ele vai tentar, né, unir esses dois partidos políticos, reaproximá-los, né, para tentar organizar tudo isso. Bom, em 68 as forças políticas se rearticularam, então, formando então um grupo de liberais de ideias republicanas, tá? Organizando um novo partido político que vai ser depois o Partido Republicano. Então, Dom Pedro II ele vai unir todo esse povo, esses partidos políticos, né, nesse Ministério da Conciliação, e tentar organizar em paz e tal. E aí acaba até surgindo um partido político novo, que é o Partido Republicano, que não é bom, na verdade, para Dom Pedro II, porque republicano é o quê? Fim da monarquia, fim do reinado, e tentar-se depois conquistar uma república, né? E o nome do partido já fala, mais para frente ele vai se tornar um partido republicano que vai lutar por república depois. A gente vai ver depois, tá bom? Vamos lá. Como era então esse cenário econômico dentro do segundo reinado? A gente viu um pouquinho de política, né? Como que era essa política dentro do governo, a autoridade de Dom Pedro II, ele controlando tudo, controlando os partidos políticos, tentando amenizar a situação, né? E de forma dele autoritária. E o cenário econômico a gente viu um pouquinho também, que a população vivia na miséria, que não era nada bom para o povo, e quem tinha dinheiro e poder eram os grandes latifundiários, que seriam os grandes proprietários de grandes fazendas, grandes plantações. Eles sim tinham dinheiro e dominavam o cenário econômico, tá? Fora do Brasil, Estados Unidos, Europa, já está bem industrializado. Tá? A gente já começa grandes indústrias, produções de muitas coisas, e o Brasil continua na agricultura. Então, era muito difícil o Brasil acompanhar o cenário político, econômico do mundo. Tá? Então, sendo agrário, ele estava sempre para trás. Tá? Só que o Brasil não vai mudar esse cenário tão cedo. Tá? Tanto é que até hoje os grandes latifúndios ainda dominam o cenário econômico. Bom, o que vai acontecer, né? O cenário político, então, como é muito agrário, Dom Pedro II vai tentar trazer para o Brasil um pouquinho de industrialização, um pouquinho de urbanização, um pouquinho dessas melhorias que está acontecendo no mundo, tá? Só que para isso ele precisa diminuir produtos, principalmente os ingleses, que estão entrando no Brasil, que desde o começo, lá de Dom João, os produtos ingleses eram muito baratos. Então, a primeira coisa que o Dom Pedro II vai fazer para melhorar a economia é cortar isso, né? Financiar em algumas indústrias o produto interno e deixar o produto inglês, o produto exterior, bem mais caro, tá? Então, ele faz aí a tarifa Alves Branco, que é aumentar o imposto do produto, né, do exterior, tá? Do produto importado. Então, 60% era o valor do imposto de produto importado e 30% imposto de produto nacional. Então, era muito mais barato você comprar produto nacional. Só que isso, gente, acaba não dando tão certo, tão legal assim, né? Por quê? Porque o Brasil não consegue produzir tanto. Ele ainda não tem indústria para produzir para todo mundo. E muitos acabam tendo que continuar comprando produtos mais caros, porque não tem ainda produto nacional. E isso vai deixar a classe média, né, a classe mais rica, a elite, um pouquinho brava, né, porque vai pagar mais caro pelos produtos que queriam. Então, começa a ser novos conflitos, né, dentro dessa economia toda que está girando. Bom, mas
entra em vigor depois que a gente vê que não tem produto para todo mundo, né? Não dá conta de produzir. Principalmente maquinárias que se usa dentro ali, né, do campo, principalmente, né? Ferramentas, ferragem, isso vai prejudicar aqui, né, o fornecimento interno. Então, para esses produtos, vai acabar entrando em vigor uma tarifa Silva-Ferraz, que diminui a tarifa, pelo menos, desses produtos. Então, Dom Pedro II está tentando aí organizar, desenvolver o Brasil, né? Nessa questão aí de indústria também, tá? Mas isso é um processo muito lento, muito demorado, que vai sendo aos muito pouquinhos, tanto é que até hoje o Brasil ainda não é totalmente industrializado, né? Então, é um processo muito devagar, certo? Ai, gente, vamos lá, tá acabando a aula. Economia cafeeira. Então, gente, quando se encerra, né, aquela economia dos engenhos, da cana-de-açúcar, isso já não está mais dando lucro, não é? A açúcar ficou barato, não é o lucro mais. Depois vem a mineração, né? Só que a mineração também é limitada, já não se encontra mais tanto ouro, já não é para todo mundo, é só em pequenas regiões. Então, começa a se investir no Brasil o café e dá certo, tá? O café é uma planta de origem africana que chega para a Europa, que depois chega aqui para a gente, né? Desde lá do norte e nordeste eles começam a plantar o café, mas o clima, o solo não é muito bom para isso. E aqui na região do Rio de Janeiro, Vale do Paraíba, que a gente fala, que vai dar mais certo a produção do café, tá? Então o café vai girar e crescer a economia do Brasil muito, tá bom? Então eles vão investir no café, vai produzir muito café e vai exportar, vender para o exterior muito café. E isso vai entrar muito dinheiro no Brasil, tá? Conforme os solos vão se esgotando, eles vão aumentando essa produção para outras regiões, tá? Como a gente vai ver aqui no mapa. Então, inicia-se aqui nessa parte amarela, muita produção de café, depois vão adentrando para o interior do estado de São Paulo, tá? Então, começa no Rio de Janeiro, vem para São Paulo, a produção de café. E isso, gente, é o que vai ser um gatilho, vamos dizer assim. Vai iniciar-se, por causa do dinheiro do café, a industrialização. Então, tem tudo a ver, essa ligação, queria que vocês entendessem, tá? A produção do café, todo o dinheiro conquistado com a venda do café, que é muito dinheiro, tá? Vai parte dele ser investido pelos próprios fazendeiros nas ferrovias, tá? Por quê? Porque olha que longe que é dos portos para vender naquela época não é avião, é navio, certo? Até hoje, né? É navio, a maior utilização aí para exportação. Então, daqui, dessas plantações, são distantes dos portos. O que eles vão precisar? De ferrovia, tá? Quando vai a construção de ferrovias, para construir ferrovias precisa de muito investimento, tanto na indústria aqui, dá para produzir de tudo, porque vem muita gente trabalhar nessas ferrovias, né? E começa a se desenvolver por onde a ferrovia passa, as cidades estão desenvolvendo. Então, uma coisa vai levando a outra. E os próprios fazendeiros de café, além de investir nas ferrovias, que é um grande desenvolvimento para o Brasil, vai investir em energia, tá? E vai investir em indústria, tá? Então, o estado de São Paulo, por causa do café, vai ser o pioneiro na industrialização, na urbanização, tá? Então, a gente tem que sempre lembrar que, graças ao café, começa a urbanização, industrialização no estado de São Paulo, que é a potência do Brasil até hoje nesse sentido, certo? Então, é muito importante a gente entender isso, que o café, né, foi aí um dos principais fatores para a urbanização e industrialização no Brasil, tá? E foi um dos produtos que mais eram produzidos aí no Brasil, tá? Aqui uma tabelinha dos produtos produzidos e a gente vê que o café em porcentagem, né, é liderança, tá bom?
Então, olha lá, o modelo agrário exportador do café, né, se vendia para o exterior, tá? Como eu falei para vocês, iniciei no Vale do Paraíba, depois vai adentrando mais para o interior do Brasil, certo? E era a mão de obra era escrava, tá? Então, estima-se que nesse período aí, de 1780, 1830, mais ou menos 50 anos, veio para o Brasil para trabalhar, principalmente nessas fazendas de café, uma média de 1 milhão de africanos, tá? Para trabalhar como escravo. Gente, veio muito escravo para o Brasil, aí a gente perdeu as contas, com certeza, há muito tempo, né? Então, muita população escrava, tá? Um cenário triste também por esse lado, né, gente? Vamos ver. Então, o Brasil então vai ser levado, né, em frente por causa do café. E a gente vê plantação de café, bastante gente para trabalhar, né? Não existia assim muito maquinário, né, gente? Mecanização era mais manual mesmo, então precisava de bastante gente mesmo para produzir, tá? E aí vai construir, como eu falei para vocês, as ferrovias, né? Por causa que estava mais para o interior para chegar nos portos, tá bom? A partir da aula que vem a gente vai ver a Era Mauá, tá? Do slide 17 para frente a gente vê na aula que vem. Então a gente encerra nessa parte, então, vendo que a produção do café é grande e que está desenvolvendo o estado de São Paulo e está entrando dinheiro por causa da venda do café, certo? E que a gente vai ver depois, então, essa urbanização, industrialização por causa do café, beleza? Daí a aula que vem a gente vai continuar, então, vendo Pronto. o processo de urbanização por causa do café. Pode falar, José Miguel. Só uma coisa. Então a gente vai parar nessa folha aqui, então. Isso, nós vamos parar nessa folha, se quiser marcar aí. A aula que vem a gente continua dessa folha, tá bom? Essa Por semana, isso que eu então, vi que essa folha. isso. Essa semana, então, a gente não vai nem ter lição. A gente vai semana que vem terminar o capítulo e depois fazer a lição, tá bom? Então, essa semana não tem atividade de história, tá? Tá. Marca aí, então, essa folha que tem esse desenho dos trabalhadores aí na fazenda de café. Pode falar, Maria Eduarda. Não, nada. Não é nada, não? Não. Ninguém tem nenhuma dúvida, gente? Hum, Certinho? certinho. Então tá jóia. Então é isso. Qualquer dúvida que vocês tiverem, ou não entendi bem tal assunto, vocês podem me perguntar depois lá no WhatsApp, então. Tá bom? Tá bom. Vou parar a gravação aqui, então.